Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre cirurgia, um tema bem recorrente que são as obstruções intestinais agudas. Então o que a gente pode conversar aí sobre os conceitos fundamentais? A primeira coisa mais importante é vocês saberem que a gente pode dividir a obstrução intestinal de 3 formas diferentes. Então primeiro, você pode ter uma obstrução que não vai obstruir tudo, ela é parcial. Então você tem uma parte do caminho que está obstruída. Pode ser de alto grau, quando essa parte é a maior parte da luz do intestino. Então você tem muito intestino obstruído, é de alto grau. Ou pode ser completa, dali para frente não passa nada. Então primeiro você divide pelo grau, pelo nível de obstrução. Outra forma de dividir também é saber se ela é simples ou se está estrangulada. O que é estrangulada? Você pode ter o intestino fechado num ponto, ou você pode ter ele fechado em 2 pontos. Então essa parte que fica no meio, ela fica estrangulada. Tá? Normalmente isso acontece quando você tem algum tipo de rotação ou quando passa por algum orifício, né, uma parte da alça passa por esse orifício que é bem fechado, como uma hérnia, por exemplo. E tem mais uma última forma de você dividir, que é mecânica ou funcional. Então mecânica é quando tem alguma coisa realmente fechando ali o caminho. Funcional é quando o trânsito intestinal ele está diminuído, mas não por uma causa mecânica, não por alguma coisa que está ali fechando, mas sim porque o intestino não está funcionando. Vocês vão entender um pouco mais para frente como que isso funciona. Falando um pouquinho de estatística, a gente sabe que 1 a 3% de todas as hospitalizações nos Estados Unidos e na Europa são por obstrução intestinal. Então, é uma coisa já muito importante, por isso vocês têm que saber diagnosticar, porque vai aparecer dentro de qualquer plantão, qualquer emergência que você estiver trabalhando. E a gente sabe que também dentro do universo das emergências cirúrgicas, 1/4 é obstrução intestinal aguda. Então, se você é cirurgião, trabalha com cirurgia, 1/4 das suas emergências vai ser de obstrução intestinal. Então, é muito comum. Agora, uma coisa que a gente muitas vezes não sabe é que quando a gente pensa, às vezes, em obstrução intestinal, a gente já pensa em alguma coisa no cólon, né? Ou algo mais distal. Só que 80% dessas obstruções estão no intestino delgado. Então isso é um dado que nem todo mundo sabe, mas é fundamental quando você for lá tentar pensar no diagnóstico. 80% está no delgado. E 1/3 tem algum grau de isquemia, ou seja, você tem uma obstrução que vai alterar a vascularização do intestino e vai gerar uma isquemia. Um quadro que já é muito mais grave. Outra divisão que a gente pode fazer é como que isso está sendo obstruído. Então, dentro das mecânicas, né, a gente sabe que pode ser alguma coisa que vem de fora do intestino e comprime ele, que é inclusive uma causa muito comum, como, por exemplo, as aderências, né, que a gente chama também de brida, 50% de alguma compressão extrínseca é por brida. Tá? Uma hérnia, então o paciente tem uma hérnia da parede abdominal, aí a alça intestinal ela entra na hérnia que tem um orifício pequeno, então faz uma obstrução em alça. Né? Então essa, por exemplo, é uma que tem alto risco de estrangular. Ou uma neoplasia peritoneal, né, que tem normalmente origem aí de ovário. Você pode ter também algum tumor do peritônio que comprime a alça intestinal. E o outro quadro também que, classicamente, a gente vê alguma doença extrínseca comprimindo o intestino é a endometriose. Então, o paciente que tem sexo feminino, que tem endometriose, pode fazer uma compressão do intestino e uma obstrução intestinal pela endometriose. E pode ter doença do próprio intestino. Então, é uma doença intrínseca, não é nada que vem de fora e comprime. Uma alteração congênita do intestino, doença inflamatória intestinal, né? Doença de Crohn, por exemplo, que você tem aquelas regiões de fechamento do intestino. Uma neoplasia do próprio intestino, então um tumor de cólon descendente, pode obstruir também. Esse tumor, essa vegetação cresce para dentro da luz do intestino e obstrui também a passagem. Algum tipo de trauma e outros quadros, como por exemplo, você pode ter um volvo, né, do próprio intestino, o sigmoide ele dá uma volta nele mesmo e faz uma torção, isso é uma doença intrínseca do intestino também. Existem algumas anomalias que são intraluminais, então alguma coisa que não é parte do intestino, mas está dentro da luz do intestino, né? O bezoar é muito comum, o fecaloma, que vocês mais vão ver na prática com o paciente internado, principalmente idoso, né? Então as fezes ficam ali, e por não ter um trânsito intestinal muito bom, ela petrifica e faz uma obstrução intestinal. Ou corpo estranho. Corpo estranho é muito comum você ver em criança,
então engoliu alguma coisa e aí fechou ali no intestino, ou pacientes com doença psiquiátrica, né, que tem, às vezes, eles engolem alguns corpos estranhos e você pode encontrar isso lá no intestino, isso causa uma obstrução intestinal também, tá? Em relação à incidência, né, o que é mais comum? Eu falei várias causas ali, mas quais são as causas mais comuns? A brida. A brida é o mais comum. Então, o paciente que faz uma cirurgia e aí, no pós-operatório imediato, ele tem uma aderência, uma brida, né, alguma fibrose, alguma coisa ali, que vai fechar o intestino. Mais de 50% das obstruções são por brida, tá bom? Neoplasia, 20%. Então, o paciente com tumor de cólon, ou algum tumor extrínseco que faz um fechamento da luz do intestino, 20% dos casos. A hérnia da parede abdominal, normalmente é a parede abdominal anterior. Então, qualquer hérnia da parede que a alça entra e essa hérnia tem um orifício pequeno, ela pode fechar e essa alça que está lá dentro do orifício da hérnia pode acabar não só obstruindo, como também estrangulando, fazendo isquemia, e entra um quadro bem mais grave. Doença inflamatória intestinal conta com 5% das causas, então a gente vê muito aí a doença de Crohn, né, como uma das doenças inflamatórias intestinais, mas a gente tem várias outras doenças inflamatórias, né, e aí tem outras causas, como volvo, intussuscepção, né, intussuscepção a gente vê muito em criança também, em bebê, o volvo a gente vê muito ali na área do sigmoide, aí é menos de 15% das causas. Tá? Então, essa é a incidência. É importante vocês saberem, porque quando chegar lá na prática, vai ver um paciente, você já tem que pensar, já operou antes? Porque deve ser brida. Se metade dos casos é brida, um pouco mais, você já tem que começar a pesquisar, pensando na epidemiologia. Tá? Só para explicar um pouco sobre a obstrução funcional, né? Porque eu falei muito aqui de obstrução mecânica, mas a gente tem muita funcional também. Funcional, você não tem nada fechando o intestino, só que o intestino ele não tem peristalse, então você não tem trânsito intestinal. É como se fosse uma obstrução, né? Porque não tem trânsito do intestino, mas você não tem nada ali mecânico fechando. É só porque ele realmente não está fluindo. Então a gente chama muitas vezes de ilho ou de pseudo-obstrução. É muito comum, por exemplo, num pós-operatório de cirurgia abdominal, mexeu muito na barriga, o intestino para de funcionar, o ilho pós-operatório. Lesão medular, sepse. Existem algumas síndromes, como o Ogilvy, que você tem uma hiperativação simpática, e aí você não vai ter trânsito intestinal, porque o trânsito intestinal é pelo sistema parasimpático. Alteração de eletrólito, uremia, hiperglicemia e medicações. Tá? Medicações a gente tem como grande culpado aí o opioide. Então o paciente fez uma cirurgia e você usou opioide para analgesia. Pode diminuir o trânsito intestinal. Tá? Então só para a gente lembrar, não se esquecer mais das imagens, né? A gente tem que saber que se você tem, por exemplo, uma rua que está passando o carro normalmente. Se você botar uma barreira mecânica, vai parar de andar. Mas se você tiver muito trânsito parado também, ninguém está andando, não tem nenhuma barreira mecânica, mas os carros não estão passando também. Então essa é a pseudo-obstrução. Esse aqui seria o exemplo clássico. Tá? Então não tem nada, não tem nenhuma barreira, nada está fechando o trânsito, mas os carros estão todos parados. É uma obstrução, só que sem nenhuma causa mecânica, é o que a gente chama de pseudo-obstrução. Tá bom?